Boa noite, professor. Boa noite, turma. Vamos dar início à nossa palestra de hoje. Sejam todos bem-vindos e uma boa aula, turma. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gustavo e estou aqui hoje a convite do IPE para falar sobre um tema que eu amo tanto e que é tão pertinente para quem já tem um negócio, para quem pretende empreender e até mesmo para quem trabalha em uma empresa que é inovação, né? Então, estou aqui a convite do IPE para falar sobre esse tema por meio do projeto Depende de Nós, que fomenta esse tipo de iniciativa para empresários e para quem quer, de fato, iniciar nessa trajetória empreendedora. Passar um videozinho aqui dos patrocinadores. Professor, o áudio não está saindo novamente. Vamos fazer o seguinte: vou interromper seu compartilhamento aqui. Eu fechei seu microfone e vou estar passando para a gente. Agora eu vou apresentar o vídeo dos nossos patrocinadores, que são os responsáveis por a gente conseguir atender e entregar isso para vocês, turma. Oi, professor, o microfone está fechado. Voltou? Beleza, valeu. Tá me ouvindo? Meu microfone voltou? Voltou sim, professor. Parece que Tudo está tendo uma certo? oscilação aí da sua internet, mas está tudo certo agora. Beleza. Então, só para falar um pouquinho de mim, eu sou especialista hoje em gestão, inovação e transformação digital. Sou formado em administração, formei já tem 11 anos, formei pela PUC. Já atuei na liderança de mais de 150 projetos voltados para o desenvolvimento de inovação em pequenas empresas e acredito hoje piamente que a inovação é uma das principais ferramentas de transformação social e econômica do país, né? Empresas que inovam mais, elas geram mais empregos, elas interferem, elas contribuem mais para a cadeia de valor na qual elas estão inseridas
e, obviamente, elas geram mais impacto econômico e social. Então, a inovação ela é uma ferramenta de transformação social disponível aí para todas as empresas, né? Uma palavra sobre inovação é que ela é democrática, se aplica a todos os modelos de negócio, todos os tamanhos de empresa, todos os setores, todos os segmentos, e por isso que eu acho tão pertinente a gente trazer hoje essa palestra cujo título é Inovação não é opcional, é questão de sobrevivência. A primeira analogia que eu faço aqui é esse timerzinho, né, que eu diria que é um cronômetro que conta ou que mede o tempo de existência de um negócio. As empresas, elas nascem, elas amadurecem, elas crescem, em algum momento, por questões diversas, elas morrem. E o que que diferencia hoje uma empresa que vive, entre aspas, 5 anos, de uma que vive 20 e de uma que vive 50 anos? A literatura ela é muito clara em explicar que as empresas que têm a inovação como uma ferramenta constante de implantação de estratégias são as empresas que vivem por mais tempo, né? Então, a expectativa de vida de um negócio ela acaba sendo proporcional à quantidade de inovações que esse negócio implanta ao longo de sua vida. Se a gente observar, por exemplo, as empresas centenárias, né? Ford, Disney, o que elas têm em comum? O tempo todo elas alteraram seu modelo de negócio, entendendo que se o comportamento do cliente muda, eu preciso alterar o negócio. Se o contexto de mercado muda, eu preciso me adaptar. Se o local, o espaço geográfico onde a empresa está inserida muda, eu também preciso me transformar. Então, a inovação ela acaba sendo um dos principais fatores que proporciona essa plasticidade que é tão essencial para as empresas não sobreviverem. Não, ninguém quer ter um negócio para sobreviver, mas para as empresas viverem como organismos sistêmicos e interdependentes que elas são, né? Então, a inovação não é opcional. Inovação é uma questão de sobrevivência e inovação é uma das principais estratégias de crescimento que uma empresa poderia e pode adotar hoje, entendendo que o mercado ele vai exigir que você mude, né? Não mudar hoje, não se movimentar hoje, eu diria que não é nem ficar parado, né? Nem ficar estagnado, é você andar para trás, né? Quem não inova, quem não muda, quem não altera o seu modelo de negócio fica para trás e, obviamente, em algum momento, o que que acontece? A empresa, ela morre, né? Pós-pandemia, uma das principais lições que eu observei, que eu discuti, que eu escrevi a respeito, é que a inovação ela precisa ser uma estratégia. Ela não pode ser um modismo, ela não pode ser efêmera, ela não pode ser passageira. Por quê? Porque às vezes, quando a gente reage sobre um contexto econômico ruim ou sobre uma situação política ruim, a gente entende que a inovação ela é uma salvadora da pátria. E na verdade a inovação não é isso, né? A inovação ela não vai salvar a empresa de uma crise. Ela não vai sozinha, obviamente, tirar o negócio de um contexto desfavorável de mercado. O que precisa acontecer é que a gente precisa agir proativamente em relação à inovação. Os empresários brasileiros, eles são ótimos empreendedores, mas nos rankings de inovação a gente ainda ocupa posições bem atrás, né? Atualmente no ranking de inovação divulgado em 2022, que é o mais atual, a gente está na posição 49, sendo que a gente está entre as 10 economias do mundo, então a gente precisa melhorar muito ainda a nossa percepção sobre inovação. E se o seu negócio não está crescendo, certamente ele está caminhando para um declínio, ele está caminhando para uma falência. E empresas, como eu disse, elas nascem, crescem e morrem. E o nosso papel enquanto empreendedor, todo mundo quer ter um negócio aqui que tenha duas características básicas, né? Um negócio que exista por muito tempo e um negócio que gere lucro sustentável, né? Um negócio que tenha estabilidade financeira para gerar ali todo mês ou anualmente lucro. E crescer hoje em dia acaba que não é uma escolha do empreendedor. Se você é bom no que você faz, se você entrega um produto de qualidade, se você tem um atendimento de qualidade,
você cresce. Né? Então, não adianta o empreendedor falar assim, olha, Gustavo, eu quero chegar nos 50 mil de faturamento e a partir daí eu não quero crescer mais. Essa não é uma escolha sua. Essa é uma escolha do cliente, que sempre tem a opção de escolher também por outras empresas. Então, hoje, esse discurso da fidelidade do cliente está cada vez mais em xeque, porque o consumidor ele tem N opções, que às vezes vão oferecer um produto ou um serviço similar, às vezes até por um valor mais em conta. Enfim, então a inovação ela é esse pontinho que nos diferencia dessa linha, né? Dessa linha equilibrada. O que que isso significa? Se eu inovar no meu negócio, certamente eu vou me diferenciar. E quando eu me diferencio, eu saio de uma briga por preço. Né? Ninguém quer fabricar um produto, ninguém quer prestar um serviço, tendo que o tempo todo ficar brigando por preço com um concorrente que às vezes presta um serviço ou tem um produto de qualidade inferior. Então, o que a gente vive hoje, no contexto de negócios, é uma verdadeira seleção natural nos negócios, impulsionadas pelas escolhas dos clientes. E as empresas, como organismos vivos e sistêmicos, se elas não se adaptam, em algum momento elas vão morrer, elas vão entrar em defasagem. E ninguém abre um negócio pensando numa perspectiva de fechar. A gente abre um negócio para crescer, para desenvolver, obviamente para ter lucro, ninguém trabalha só por amor, amor não paga conta, e para impactar localmente e socialmente no contexto onde a gente está inserido. Então a gente não pode ter essa visão de que a inovação ela é uma luz no fim do túnel, ela é a salvadora da pátria. A inovação é uma ideia que você vai aplicar na empresa e que vai triplicar o seu faturamento. Pode ser isso, mas não é só isso. E quando a gente limita o conceito de inovação a ideias muito grandiosas, a gente se distancia da aplicabilidade prática que esse conceito tem, porque a gente passa a imaginar que inovação é só uma coisa muito grandiosa, é só uma ideia muito dispendiosa, e na verdade a inovação pode ser uma série de pequenas ideias aplicadas de forma consistente e com assertividade, com um objetivo bem definido e que gerem um resultado. Então pode até parecer um pouquinho aqui uma passagem bíblica, mas inovação é caminho, não é a luz no fim do túnel, porque se a gente enxergar como a luz no fim do túnel, como aconteceu na pandemia, muitas empresas, por exemplo, não tinham estratégias de mídias digitais implantadas, não tinham estratégias de delivery implantadas, e quando chegou a inovação e precisaram implantar, não dava tempo mais. Né? Esse lapso temporal era muito curto, né? Então não dava tempo da empresa se adaptar, aplicar a inovação, aplicar o que ela precisava inserir de mudanças e, obviamente, sobreviver. Então, o que aconteceu com essas empresas? Elas acabaram fechando, né? Aí a gente ouve os empreendedores dizerem que fechou por conta da pandemia. Sim, a pandemia ela influenciou no processo, mas fechou também por conta de um empresário, de quem estava à frente do negócio, não se movimentar, né? O que a pandemia fez foi acelerar um processo que já ia acontecer, né? Que é o negócio fechar em detrimento da não atitude do empreendedor em relação ao seu próprio negócio. Então, antes de tudo, a gente precisa, antes de falar sobre a inovação e como aplicar ela numa pequena empresa, porque eu estou falando aqui de inovação para empresas tradicionais. A minha ideia aqui não é falar de inovação para startup, de inovação para grandes empresas, porque esses negócios eles já nascem com um design que favorece a inovação. Né? A startup já nasce com uma mentalidade mais inovadora, a grande empresa ela tem um setor de pesquisa e desenvolvimento, então para ela, como ela tem energia despendida no processo, acaba sendo mais fácil inovar. Eu estou aqui para falar de inovação para o modelo de negócio tradicional, que é o seu João da padaria, que é a Maria da farmácia, que são modelos de negócio que ainda carecem de conhecimento sobre inovação e que a gente precisa entender que a inovação que eu aplico numa startup, muitas vezes esse modelo ele não vai servir para um modelo de negócio tradicional, né? Então, antes de tudo, é preciso a gente ter um nível de consciência e maturidade sobre o que é inovação na prática.
né? Porque ainda existem muitos mitos relacionados à inovação e a gente precisa, de fato, acabar com esses mitos. Então, a gente tem aqui a pontinha do iceberg, né, que é o que a gente vê sobre inovação, que a gente vê na mídia, que a gente vê divulgado de um modo geral, e o que a gente não enxerga sobre inovação, né? Que aí eu chamo de background, que é o fundo da inovação, que é de fato onde isso acontece. E hoje em dia, a mídia ela acaba valorizando as inovações que são extremamente tecnológicas, disruptivas, por exemplo, a impressora 3D, o carro autônomo, o carro voador, enfim, N inovações que são disruptivas, que alteram um contexto social, que mudam inclusive o comportamento e a vida das pessoas. Mas quando a gente limita o nosso entendimento à inovação a esse tipo de inovação, que também é inovação, a gente acaba associando a inovação a gênios criativos, a uma coisa impossível de acontecer, né? Se eu mostro para uma equipe de colaboradores da empresa que eu atendo, que eu trabalho, exemplos de inovação que a mídia mostra hoje, falo para eles assim, olha, vocês precisam ser inovadores. A equipe vai simplesmente virar para o lado e continuar trabalhando da mesma forma que eles trabalhavam. Por quê? Essas inovações elas ainda estão muito distantes da nossa realidade. Elas são as inovações disruptivas. Então, quais exemplos de inovação a gente conhece, né? A gente conhece esses exemplos extremamente tecnológicos, disruptivos, associados a empresas que têm um poder de investimento em pesquisa e desenvolvimento muito grande, que não é a realidade de 90% das empresas no Brasil, que 90% das empresas são empresas de micro e pequeno porte que geram 50% da força de trabalho. Então, a gente precisa tratar da inovação num contexto local, num contexto micro. A gente precisa dar um zoom nos nossos processos internos enquanto negócio, entender ali o que eu posso aplicar ali que eu nunca apliquei e que, de fato, vai gerar resultado, né? E o que é esse resultado? Melhoria na satisfação do cliente, melhoria na experiência de consumo, aumento das vendas, melhorias em produtividade. Então, os exemplos de inovação que a gente conhece, eles ainda são um pouco associados, apesar de ter muita informação disponível, a essas pequenas melhorias que a gente chama na teoria de inovações incrementais. Então, a gente tem dois tipos de inovação, né? As inovações disruptivas, que são inovações que mudam um contexto mundial, né? O Elon Musk, que é o dono lá da SpaceX e atual dono do Twitter, que mudou o nome para X, ele quer colonizar Marte. Pô, isso é muito disruptivo. Quando eu olho para isso, eu penso, pô, como é que eu vou ser inovador num contexto menor? No meu contexto de uma pequena empresa, às vezes é só eu, né? Às vezes eu não tenho nem funcionário, e nessa perspectiva pode ficar ainda até mais complexo inovar, porque se é só eu na empresa, eu faço tudo. Eu vou vender, eu vou atender, eu vou fazer o financeiro, eu vou fazer o marketing e assim eu não consigo pensar na inovação. Eu posso ser o braço da empresa. Eu sou o braço da empresa quando eu abro ela. E é muito natural isso, mas eu não posso deixar de ser o cérebro em algum momento. Então, para inovar, a gente precisa sair também dessa viseirinha da operação, né, da venda, do marketing, do processo, e olhar um pouquinho para fora num modelo de inovação aberta para a gente conseguir, de fato, buscar entender o que é inovação. E antes de tudo, antes de aplicar esse conceito, a gente precisa entender o que não é inovação, para ficar claro para a gente e para a gente não ter um esforço despendido em ideias que de fato não estão conectadas com uma dor, necessidade ou desejo de um cliente e que de fato não geram resultado, né? É uma verdade quase máxima dentro dos negócios que se o meu negócio não resolve uma dor, necessidade ou desejo, de fato ele está fadado ao fracasso. Então, vou passar aqui algumas imagens. Eu queria que cada um fizesse uma reflexão se acha que é inovação, se acha que não é inovação, só para a gente começar a assimilação desse conceito que é muito importante para a continuidade.
Então a gente tem aí um suporte para carregar um pão, né? Uma coisa bastante criativa. Não sei qual seria a utilidade disso e nem se tem uma questão de higiene envolvida, né? Não sei nem se a vigilância sanitária aprovaria a venda de um produto desse, né? Então, o primeiro exemplo é esse. A gente tem aqui um limpador, né? Tipo aqueles robozinhos, mas aí a pessoa tem que ficar em cima e ficar andando pela casa inteira. Também acabei que eu não entendi muito qual é o motivo dessa invenção. A gente tem aqui ainda um exemplo super interessante de uma bicicleta na qual é movida pela força motora do próprio corpo, né? Faz muito sentido, né? Isso no sentido teria muito mercado, né? Venderia muito uma bicicleta nessa perspectiva. E por último, a gente tem aqui um discador de telefone nos modos tradicionais, né? Qual que é a utilidade prática disso? Então, primeira reflexão que a gente faz sobre isso é inovação? Isso não é inovação? Certamente não, né? Não é inovação porque não captura valor, não gera nenhuma solução para uma dor, problema ou necessidade real. Existe uma estatística hoje recente que diz que 8 em cada 10 produtos eles falham nos seus lançamentos. Então, 80% dos produtos não têm sucesso nos seus lançamentos. E o principal motivo é que esses produtos ou serviços eles estão totalmente desconectados de uma dor, necessidade ou desejo do cliente, né? O inventor do produto ou serviço ele não conversa com a pessoa mais interessada no processo que é o cliente. Então, a inovação ela é um processo principalmente quando eu estou falando de inovações em produtos e serviços, ela é um processo que precisa ter como figura central o cliente, assim como qualquer modelo de negócio. Né? Nenhum modelo de negócio hoje existe sem colocar em primeiro lugar a figura central ali do processo, que é o cliente. O cliente ele define se o negócio continua aberto ou não. Né? O cliente ele paga o salário de todo mundo que trabalha na empresa e ele banca os lucros ou prejuízos, né, entre aspas, do dono da empresa. Então, a inovação ela precisa capturar valor, ela precisa ter uma conexão com uma dor, necessidade ou desejo de um cliente. Né? Se não capturar valor, ela não é uma inovação. A gente pode dar um Google aí, pesquisar lá invenções inúteis, invenções desastrosas. A gente vai achar uma série de invenções que não se tornaram inovações porque elas não capturam valor nenhum, elas não estão conectadas com uma dor, necessidade ou desejo. Ou seja, inovação está ligada a uma dor barra necessidade. Então, não existe inovação sem sucesso comercial. Ou seja, uma das provas de um sucesso de uma inovação é ela ter venda, ela ser vendida, porque isso significa que ela foi validada por quem mais importa, que é o cliente, que é a figura na qual ela foi pensada, na qual ela foi elaborada. Então, a inovação ela está intimamente ligada a uma dor ou necessidade real de um cliente ou de um mercado. Se ela não tiver ligada a uma dor ou necessidade real, ela não faz sentido. Né? Eu diria que o primeiro filtro para você abrir um negócio, independente da área, é você entender se esse negócio ele resolve uma dor ou necessidade. Se ele não resolve uma dor ou necessidade real, certamente esse negócio ele não vai ter o sucesso, ele não vai gerar a expectativa financeira que o sócio deposita naquele negócio. Porque, como eu falei, a gente não trabalha só por amor, a gente tem expectativas financeiras envolvidas quando a gente abre uma empresa. E certamente, quando a gente abre um negócio que resolve uma dor ou necessidade, organicamente esse negócio vai ter sucesso financeiro se eu conseguir fazer uma operação que traga qualidade ao produto ou serviço que eu estou oferecendo. Então, para cristalizar, inovação precisa necessariamente resolver, estar ligada a uma dor ou necessidade. Quando eu falo de inovação de produto barra serviço em específico. Nem toda invenção se torna uma inovação, mas toda inovação já foi uma invenção. A invenção ela só se torna uma inovação se ela vender, se ela tiver sucesso comercial. Então, todas aquelas imagens, aquelas 4 imagens que eu passei antes,
elas não são inovações, elas são simplesmente invenções, porque elas não capturam valor, elas não resolvem necessidade, elas não estão ligadas a um desejo, né? Foi um erro criativo que acontece, tá? É importante a gente entender que o erro ele faz parte do processo de inovação. Inovar é também entender que no processo eu vou errar. E quando eu falo de inovação, eu estou dizendo que é um processo, porque a inovação, apesar de parecer contraditório, ela precisa ser gerenciada. Então, no processo de gestão da inovação, é muito importante que o agente de inovação entenda que erros vão acontecer e que esses erros são parte do processo. Né? Não existe inovação, não existe mudança sem tolerância ao erro. Tá? Então, é muito importante que quem está disposto a implantar processos de inovação, quem está disposto a empreender, entenda que vai errar no processo. Né? Errar na hora de inovar e errar também na hora de conduzir o próprio negócio. Né? É sempre uma evolução em versões. A gente, enquanto empreendedor, evolui em versões, a gente, enquanto empresa, evolui em versões, e a gente, enquanto implantador de processo de inovação, esse processo também evolui em versões num ciclo de aprendizado contínuo, né? Implantei, testei, errei, medi resultado, aprendi, inicio o ciclo de novo. Então, a inovação é um processo e ela só é uma inovação se tiver sucesso comercial. Então, hoje em dia é muito difícil a gente pensar em invenções muito mirabolantes, porque quase tudo que a gente pensa já foi inventado, né? Então, para inovar, a gente não precisa reinventar a roda, a gente não precisa pensar em como mudar o mercado, como mudar o contexto, o entorno todo onde eu vivo, não. Porque isso aí é uma inovação mais acessível para quem tem investimento em pesquisa e desenvolvimento, para as grandes empresas. Então a gente pode começar local, né? Dando um zoom nos nossos processos, entendendo o que a gente pode alterar aqui. Bom, esse cara aqui, que é o Thomas Edison, ele é um dos caras mais inovadores que já apareceu na história. E ele já entendia, há 100, 150 anos atrás, que a inovação ela precisa capturar valor. Esse cara ele teve 1.322 invenções patenteadas. A lâmpada incandescente, cinematógrafo, entre outras invenções que de fato se tornaram inovações, e ele já percebia que a inovação precisa estar atrelada a sucesso comercial, precisa estar atrelada à captura de valor. Então ele já dizia que qualquer coisa que não irá vender, eu não quero inventar. As vendas são uma prova de utilidade, e utilidade é sucesso. Então, há 100 anos atrás, 125 anos atrás, ele já cristalizava esse conceito com uma certa clareza de que a invenção, ela tendo sucesso comercial, ela se torna uma inovação. Não por menos ele patenteou mais de 1.300 invenções, porém ele não inventou o telefone como muita gente imagina. O inventor do telefone foi o Alexander Graham Bell. O Thomas Edison ele só fez uma proposta de qual seria a saudação inicial para quando a gente atendesse o telefone, que foi o alô. Né? Então ele foi o inventor só do alô, mas não do telefone, apesar dele ter inventado muitas outras coisas que para a época fizeram muito sentido e até hoje fazem, como a bendita da lâmpada incandescente. Então, inovação não é fazer o impossível, pode ser ações simples, ligadas ao dia a dia do negócio e sem custos elevados. Então, algumas inverdades aqui que a gente já desmistifica, ou que a gente já desmente sobre inovação. Inovação não é só para grandes empresas, inovação é para todos os tamanhos, modelos e tipos de negócio. Inovação não precisa ser uma ação extremamente robusta, complexa e que vai ter um custo extremamente elevado. Não, inovação pode ser uma mudança incremental em um processo, em um produto. Inovação pode ser uma mudança na forma com que eu faço a gestão do meu negócio. Inovação pode ser uma mudança na forma com que eu me comunico
com o cliente, inovação pode ser uma mudança na forma com que eu vendo, novos canais de venda podem ser inovações. Então, a gente pode simplificar o conceito de inovação entendendo que ela é mais simples do que a gente imagina, né? Então, aqui, com esse conceito um pouco mais cristalizado, fica um pouquinho mais fácil pensar em como implantar a inovação no dia a dia, como implantar a inovação na minha realidade, no meu processo, na minha rotina, sabendo que eu não preciso reinventar a roda para inovar. Segundo o Manual de Oslo, gente, só para contextualizar, é uma das principais referências em estudos de inovação para empresas no mundo. Então, segundo esse manual, a gente tem 5 tipos de inovação, né? Eu vou listar elas aqui, vou passar um pouquinho por elas. A gente tem inovação em produto e serviço, que é quando eu planejo a implantação de novos produtos ou serviços que estejam conectados com uma necessidade do meu cliente. Geralmente, a inovação de produto ou serviço é a inovação que mais gera resultado financeiro para o negócio. Se você me perguntasse qual que é o tipo de inovação que mais aumenta faturamento de empresa, se for feito de forma assertiva, eu diria pela minha experiência, pelo que eu já vi nas empresas, é que é a inovação de produto e serviço, tá? A gente tem, número 2, a inovação em processos, que é uma mudança na forma com que a empresa opera, né? Opera as suas engrenagens principais. Toda empresa tem macroprocessos, né? Tem o processo comercial, tem o processo de atendimento, tem o processo administrativo, tem o processo de pós-venda. Então, qualquer mudança ou alteração nesses processos que gere mais eficiência ou que gere mais percepção de valor, que gere aumento de satisfação de cliente, podem ser consideradas inovação em processos. A gente tem, em terceiro, as inovações de marketing, que são inovações nos canais pelos quais a empresa vende ou comunica a sua proposta de valor. Lembrando que a proposta de valor ela é, entre aspas, o coração do modelo de negócio. A proposta de valor ela é aquilo que faz o cliente comprar de você em detrimento da concorrência. Então, de fato, a proposta de valor ela é um resumo dos principais itens que geram posicionamento de valor para o seu negócio. E o marketing, obviamente, ele é um dos principais canais para você comunicar e vender essa proposta de valor. Então, qualquer novo canal de venda é uma inovação em marketing. Qualquer nova forma de marketing ou relacionamento com o cliente pode ser considerado uma inovação em marketing. A gente tem um quarto, que é a inovação organizacional, que é uma inovação mais ligada ao modelo de gestão do negócio. A gente não tem como dissociar o conceito de gestão do conceito de inovação, né? Inovação e gestão são conceitos que caminham juntos. Dificilmente você consegue, num cenário de empresa, inserir uma estratégia de inovação com sucesso sem o mínimo de gestão estruturada. A gestão é uma das bases mais importantes, obviamente, junto com o processo de inovação, para definir o sucesso do negócio. E quando a gente fala de inovação organizacional, a gente está falando em inovações na forma com que a empresa faz a gestão. Então, a gente está falando de implantação de sistema ERP, que é o sistema que gerencia o negócio todo, que é o sistema que permite a gente ter relatórios de venda, relatórios de faturamento, relatórios de atendimento. Quando a gente implanta uma ferramenta nova, implantei um fluxo de caixa, implantei um modelo de funil de vendas. Então, isso tudo é inovação organizacional. Eu diria que a inovação organizacional ela é a base para as demais formas de inovação, porque sem uma gestão estruturada, minimamente, é o que eu falei, dificilmente você consegue pensar numa estratégia de inovação mais robusta. E a gente tem, por último, a inovação do modelo de negócio, que tem a ver com a gente mudar a forma com que a gente entrega o valor que a gente se propõe a entregar para os nossos clientes, né? Então, a inovação no modelo de negócio, ela está mais conectada a eu adaptar a minha empresa, a eu transformar a minha empresa conforme o ambiente externo muda, né? Então, se o comportamento de compra do cliente muda,
eu preciso mudar a forma com que eu me comunico, né? Há 30 anos atrás, ninguém imaginaria que a gente estaria vendendo online via rede social, via marketplace, via WhatsApp, da forma com que a gente vende hoje. E essas mudanças, elas foram todas impulsionadas por mudanças no comportamento de compra do cliente. Então, é muito importante a gente entender que a inovação no modelo de negócio é uma inovação mais ampla, né? Ela exige uma mudança de posicionamento da empresa, ela exige uma mudança maior em termos de processos, de rotinas, de gestão, e ela está intimamente ligada a uma reação do modelo de negócio ao que o mercado está propondo, ao que o mercado está pedindo, né? Tem até uma dinâmica que, para quem já tem um negócio ou para quem pretende abrir um negócio, faz muito sentido fazer, que é o Business Model Canvas. Vocês podem anotar aí, chama Modelo de Negócio Canvas, né? E nessa dinâmica vocês vão justamente desenhar um modelo de negócio, pensando em quem vocês vão atender, o que vocês vão entregar para essa persona, para esse segmento de clientes, como que vocês vão entregar esses diferenciais, como que vocês vão comunicar esses diferenciais, como vocês vão tornar esses diferenciais rentáveis, né? Quais vão ser as fontes de receita do negócio e quanto custa, né, viabilizar esse modelo de negócio. É muito importante essa dinâmica, primeiro, para você cristalizar a ideia em torno do negócio, e segundo, para você ter insights até para um processo de inovação, né? Então, vocês anotem modelo de negócio Canvas, que é uma dinâmica super legal para quem pretende abrir ou até para quem já tem um negócio relativamente estruturado. Vamos ver. Me sinaliza se o vídeo tá funcionando, por gentileza, o som. Não, professor. O som que está saindo é do seu microfone e eu desativei ele. Eu desativei seu microfone. Seu microfone está desativado, professor. Sem som, professor. Ainda não. Não? Agora é o quê? Ó, eu tirei o meu. Vai dar agora? Olha, eu não sei se Quer o som testar? eu não sei se o som vai reproduzir. Você lembrou de habilitar o som igual eu tinha te pedido aquela hora? É porque a sua configuração está diferente, né? O microfone está fechado novamente. Não estou te ouvindo. Agora eu ouvi. Era uma tarde chuvosa. Ah, chuvosa não. Vamos começar essa história melhor, vai. Era uma tarde ensolarada e Dr. Spencer Silver, um dos cientistas da 3M, que estava quebrando a cabeça trabalhando na criação de um novo adesivo. Ele criou um adesivo diferente, que colava, mas era removido com facilidade. Uau, demais! Mas para que serviria? Vamos pensar. Bom, um dos segredos para inovar é a colaboração, e Dr. Spencer espalhou a novidade com seus colegas de trabalho. Enquanto isso, do outro lado da 3M, o cientista Art Fry desenvolvia outros projetos inovadores. Em seu tempo livre, cantava no coral da igreja e era muito dedicado. Fry sempre acompanhava as partituras e dava seu melhor. Sua pasta era lotada de marcadores. Porém, a cada música, ele virava a página e os marcadores saíam voando. Fry não sabia o que fazer. Opção A, pegar o marcador do chão. Opção B, se concentrar para não desafinar. Um grande problema. Vamos pular alguns anos. Outra tarde ensolarada. Art Fry ouviu falar sobre o projeto daquele adesivo especial. Então ele teve a brilhante ideia de aplicá-lo em tiras de papel.
Assim, resolveria seu problema, marcar as páginas das partituras e folheá-las sem perder nada. Para ajudar nesses projetos pessoais, a 3M libera os funcionários para dedicarem até 15% do seu tempo para isso. Legal, né? Fry ainda não sabia, mas estava prestes a mudar o mundo com sua inovação. Ele havia inventado uma nova maneira das pessoas se comunicarem. Para garantir o sucesso do projeto, a 3M realizou pesquisas e mais pesquisas para testar o produto no mercado. Afinal, para inovar, é preciso ouvir quem entende do assunto, os clientes. A animação total. A empresa investiu no projeto. Amostras foram distribuídas para divulgação. As folhinhas amarelas foram lançadas e viraram um sucesso. Depois disso, o produto conquistou os escritórios e lares. Também se tornou essencial para planejamentos e reuniões de criatividade. O produto ganhou destaque até nas passarelas e nas exposições de arte. O Post-it ganhou o mundo. Com a 3M, a inovação nunca para. Atualmente, existem mais de 1.000 produtos com a marca Post-it, de diversos formatos e cores. O Post-it já virou uma ferramenta de trabalho essencial para muita gente. E pensar que tudo começou num coral de igreja, hein? Amém. Oi, professor. O microfone está fechado. Ok, agora é só voltar para o PowerPoint. Não, agora desativou isso. Agora volta para o PowerPoint, por gentileza. Deu certo? Tá me ouvindo? Beleza. Tá me ouvindo? Estou sim, agora está ok. Beleza. Então, só para contextualizar, esse vídeo é a história do Post-it. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Ó, o Post-it, ele é esse bendito adesivinho aqui que salva o nosso dia a dia, em que uma sacada simples, um dos colaboradores da 3M, que é uma empresa que vende esse tipo de facilidade, teve a ideia de fazer um adesivo autocolante que hoje tem sucesso internacional. Então, inovação, no fim das contas, ela é uma ideia aplicada na empresa que gera resultados. Então, essa ideia ela precisa ser nova para a empresa, ela não precisa ser nova para o mercado ou para o setor que você está inserido. Basta ser uma ideia que você nunca aplicou no seu negócio, desde que gere resultado. Então, fazer um checklist aqui do aprendizado rapidinho, só para vocês cristalizarem esse conhecimento, é um verdadeiro ou falso, certo ou errado. Inovação é só tecnologia? Não, inovação pode ser mudança em processo, mudança em modelo de negócio, mudança em modelo de gestão. Então, inovação não é só tecnologia. Inovação é só para grandes empresas? Não, esse conceito ficou claro também, que a inovação ela é aplicável a qualquer modelo de negócio, independente do tamanho. Inovação pode ser de baixo custo? Sim. A gente entendeu que as inovações incrementais, elas são inovações de baixo custo e não necessariamente vão envolver altos investimentos que muitas vezes a pequena empresa nem pode fazer. Inovação é somente disruptiva, ou seja, aquela inovação que muda uma economia, um contexto, ou a forma com que as pessoas vivem. Não, inovação ela pode ser mais simples, ela pode alterar o seu contexto local, ela pode mudar a realidade da sua empresa. Inovação é democrática, aplicável a todos os negócios. Verdadeiro. Inovação é um conceito extremamente democrático e que cabe em todos os formatos de negócio existentes. Então, visto isso tudo, como inovar? Vou trazer uma ideia aqui de um processo, porque como eu já falei, inovação é um processo, sobre como você pode implantar a inovação no seu negócio, entendendo que esse processo, primeiro, ele não é inflexível, porque cada empresa vai desenvolver um processo de inovação particular e ele não é uma receita de bolo, né? Existem poucas receitas de bolo dentro do mundo dos negócios. Eu diria que só a gestão financeira, que basicamente é uma receita de bolo, porque conta é 1 mais 1 é igual a 2, não tem como questionar o resultado. Mas como o processo de inovação envolve pessoas,
envolve um contexto específico, envolve uma cultura empresarial, esse processo ele nunca é engessado e esse processo ele vai ter as suas nuances desenvolvidas em cada modelo de negócio em específico, tá? Então, a gente já entendeu o que é inovação, então agora a gente já sabe que inovar é mais fácil do que a gente imagina, então agora a gente parte para a aplicabilidade prática, como que eu desenvolvo a inovação na minha empresa. Então, antes de tudo, quem vai ser o responsável pela inovação? A inovação ela não é um processo orgânico que cresce sozinho, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser regada. E para isso acontecer, ela precisa ter um responsável, né? Nas pequenas empresas, esse responsável, o mais indicado é que seja o dono do negócio, né? Principalmente porque o dono, ele é o balizador da cultura do negócio. Então, por exemplo, se o dono chega estressado na empresa, se for uma empresa com poucos colaboradores, a equipe também vai ficar estressada. Se o dono chega empolgado na empresa, a equipe vai ficar empolgada. Então, se o dono chega com essa ideia de querer mudar, de querer inovar, a equipe vai junto no processo. Então, antes de tudo, é preciso entender que o responsável pela inovação geralmente é o dono da empresa e que a inovação é um processo que, na maioria das vezes, existem exceções, acontece de cima para baixo. Então, se você, enquanto empreendedor, não incentivar a mudança, dificilmente a sua equipe vai, num processo ali contra o status quo da empresa, propor mudanças. Então, é muito importante que o dono incentive a inovação e que ele crie caminhos para que essas mudanças aconteçam. Então, antes de tudo, precisa ter uma pessoa responsável pela inovação e precisa entender que a inovação ela é como se fosse um departamento da empresa. A gente tem marketing, a gente tem vendas, a gente tem finanças. Então, a inovação também, apesar de não ser tratada no âmbito prático como um setor, é muito importante. Ela não vai crescer sozinha, ela não vai se desenvolver sozinha. Eu não posso, enquanto empreendedor, simplesmente esperar que a inovação aconteça, porque ela não vai acontecer. Eu preciso incentivar e eu preciso tomar as rédeas do processo. Passo 1, depois que eu já defini que eu sou o responsável pela inovação, eu preciso definir um objetivo. A inovação ela não pode ser um esforço solto. Ela precisa ter clareza para onde ela vai caminhar, como qualquer área do negócio. Toda área do negócio tem um objetivo. A área de vendas, qual que é o objetivo? Atingir as metas de vendas. A área financeira, qual que é o objetivo? Gerar um negócio lucrativo, gerar um negócio que tenha, que seja saudável financeiramente. O marketing, qual que é o objetivo? Comunicar com clareza o que a empresa faz para gerar mais clientes. Então, a inovação, como qualquer outro setor, como qualquer outra estratégia, precisa ter um objetivo claro. Geralmente, nas pequenas empresas, o objetivo mais comum é aumentar o faturamento, melhorar a satisfação do cliente, aumentar a produtividade em algum processo interno, principalmente se for uma pequena indústria. Tá? Então, antes de tudo, depois que definir o responsável, é importante definir um macro objetivo para a inovação, para que o esforço seja direcionado. Passo 2, buscar a ideia. É aqui que a criatividade tem que aparecer, né? Entendendo que criatividade não é um dom, um talento restrito a poucos gênios criativos. Criatividade tem muito a ver com repertório. O que é repertório? É eu ouvir os meus clientes, é eu visitar o meu concorrente, fazer um cliente oculto, é eu buscar no Google ideias para eu inovar no meu negócio, é eu participar de feiras, de eventos do meu setor. Então, buscar as ideias tem a ver com eu trazer ideias que estão conectadas com o objetivo. Então, eu vou pensar, se eu quero aumentar as vendas, o que eu posso fazer para aumentar essas vendas? Eu posso inserir um novo produto, eu posso vender pela internet, eu posso colocar no produto no marketplace, eu posso abrir uma loja online. Então, eu tenho várias alternativas para inovar e atingir esse objetivo que eu estou buscando. Lembrando que essa busca de ideias tem que ser orientada
pelo objetivo, para não ficar, mais uma vez, um esforço solto. Então, algumas alternativas para vocês buscarem ideias. Ouvir os clientes é uma delas. O cliente, a pequena empresa, ela tem uma vantagem em relação às grandes, porque elas conseguem estar mais próximas dos clientes, porque são universos menores, mais fáceis de controlar. Então, é muito mais fácil para uma pequena empresa ouvir os seus clientes com clareza e fazer uma escutativa de fato. Pesquisar necessidades, conversas pessoais com esses clientes. Redes sociais é uma forma da gente entender o que esses clientes estão buscando. Enquete no Instagram, né, é uma forma da gente fazer isso. Interação nas redes sociais. Outra forma da gente buscar ideias. Ouvir a equipe, né? A equipe também, que geralmente está no front, né? Está ali na linha de frente, lidando diretamente com o cliente. Geralmente elas têm muitas ideias. Eu hoje atuo como consultor. Eu falo que a maioria das ideias que eu implanto nas empresas não são ideias que eu trouxe, são ideias que eu ouço da equipe e que por algum motivo a pessoa que teve a ideia não tem liberdade para implantar na empresa. Por quê? Porque não teve abertura do dono, ou porque não sentiu a vontade, ou porque a empresa não cria esse clima de colaboração. Então, ouvir a equipe é uma das formas de você também ter insights para inovar. É importante você entender que, para eu gerar uma cultura que incentive a inovação, incentive a equipe a trazer essas ideias, eu posso premiar essas ideias, eu posso fornecer tempo para a equipe para pensar em novos projetos, eu posso fornecer tempo para a equipe para conversar com os clientes, eu posso fornecer tempo para a equipe para visitar concorrentes. E, obviamente, eu preciso sempre dar um feedback para a minha equipe sobre as ideias. As que vão ser implantadas e as que não vão ser implantadas e por qual motivo, né? E essas ideias que vão ser implantadas, se eu tiver a possibilidade, eu repassar a implantação dessa ideia para o responsável que a trouxe, para eu gerar um senso de engajamento com o processo. Sair da rotina. Como eu já falei, nós, pequenos empreendedores, geralmente a gente é tudo na empresa. A gente é um empreendedor bombril, 1001 utilidades. A gente pode ser o braço, mas a gente precisa ser o cérebro. Se a gente não for quem pensa a estratégia do negócio, ninguém vai ser, né? Então, para isso acontecer, é o que eu falei, sair da viseirinha da operação, né? E ter um tempo ocioso. Para quê? Para visitar outros negócios do setor, para visitar o concorrente, para falar abertamente com os clientes, para participar de eventos, feiras e outros tipos de eventos que trazem as tendências. Esses eventos e feiras são muito bons para a gente entender o que está acontecendo de tecnologia no nosso setor e fazer o cliente oculto, né? Que é eu ir numa empresa concorrente ou pedir alguém para ir e fingir que eu quero comprar daquela empresa o produto ou serviço que eu vendo para entender o que eu posso melhorar na minha experiência. Ah, mas você não está copiando a ideia? Não, eu estou adaptando, né? E muitas empresas hoje que são inovadoras, basicamente, elas copiaram ideias, né? O smartphone, né, que foi lançado no primeiro momento pela Apple. Posteriormente, o que aconteceu? Samsung e várias outras empresas também lançaram telefones no conceito de smartphone. Então, não tem problema nenhum eu pegar ou adaptar uma ideia de um negócio, desde que aquilo faça sentido para a minha empresa, né? Não pode ser uma ideia desconectada com o meu objetivo definido lá no passo 1, né? Todas essas ideias, frisando, precisam estar conectadas com o objetivo central da inovação. Ideias que podem surgir no processo. Novos produtos ou serviços são as ideias mais comuns. Melhorias nas experiências de consumo, né? Melhoria na forma de atendimento, melhoria na experiência interna, né? Hoje a gente não vende nunca só produto ou serviço, a gente vende experiência atrelada, e essa experiência ela está atrelada a todos os canais de comunicação que a empresa tem com o cliente. Hoje em dia, um dos maiores desafios de uma empresa, independente do setor, é manter o que eu chamo de linearidade da experiência, né? Não adianta, por exemplo, eu ter um ótimo atendimento via WhatsApp e chegar lá na loja para comprar e o atendimento pessoalmente ser ruim.
né? Ou não adianta eu ter um ótimo atendimento presencial e depois o produto não ser de qualidade. Então, quando eu falo de linearidade da experiência, é eu ter sempre uma experiência muito boa em todos os canais de contato com o cliente. E as inovações e experiências, geralmente, elas vêm com esse objetivo, para equilibrar essa linearidade da experiência. Novos canais de venda também são ideias que podem surgir, principalmente relacionadas a aumento de faturamento. Então, eu posso vender no Marketplace, eu posso vender no Mercado Livre, eu posso vender no Enjoei, eu posso vender, se eu sou um fabricante, um artesão, eu posso vender para uma loja, revender o meu produto, eu posso vender no Instagram, eu posso vender no WhatsApp. Então, novos canais de venda geralmente são as inovações que mais trazem aumento de faturamento, que é o que a maioria das empresas estão buscando quando elas querem inserir um processo de inovação. Ações de relacionamento que tem ligação com a experiência e a percepção do cliente em relação à minha empresa. Ações de relacionamento são ações de fidelização, né? Hoje em dia, quando eu tenho um cliente fidelizado, esse cliente me indica. E o cliente que vem por indicação, ele é o cliente mais propenso a consumir da minha empresa, porque ele teve uma referência boa de consumo de alguém que ele confia, né? Alguém falou bem da minha empresa para ele. Então, esse cliente ele vem mais aberto à compra e ele vem menos resistente ao preço. Então, se vocês quiserem pensar numa estratégia de longo prazo, essa estratégia precisa incluir ações de fidelização e precisa incluir ações que gerem clientes que te vendam. No fim das contas, o cliente, como ele é centro do processo, ele acaba sempre sendo o nosso melhor vendedor. E se ele dá o aval da nossa empresa para alguém que ele conhece, para nós, enquanto empresa, fica muito mais fácil vender para aquela pessoa que ele indicou. E novas formas de fazer gestão de estoques e gestão de um modo geral, né? Implantar um sistema, implantar um aplicativo para controle de estoque, implantar um aplicativo para controle de venda, implantar um aplicativo para emissão de nota fiscal, usar chat GPT, por exemplo, para melhorar textos que eu vou enviar para cliente, entender como que as ferramentas de inteligência artificial podem melhorar as minhas rotinas dentro da empresa. Então, essas são algumas ideias que podem surgir durante esse processo de ideação, né, que é um processo de brainstorming, na qual não pode ter nenhuma crítica às ideias que surgirem. E novas estratégias de marketing, tudo que eu já pontuei aqui fala a respeito disso, canais de venda, de comunicação, redes sociais e formas de se relacionar com o cliente. Passo 3, definir o objetivo da inovação. Busquei ideias relacionadas àquele objetivo, eu vou selecionar as melhores ideias. Mas, Gustavo, como que eu seleciono as melhores ideias? Primeiro, essas ideias têm que ter potencial de resultado, né? Então, eu vou selecionar as ideias que têm mais potencial de geração de resultado e que estão conectadas ao meu objetivo de inovação. Então, se o meu objetivo é vender mais, das ideias que eu tenho ali na minha curadoria, quais são as ideias que têm mais potencial de aumentar as vendas? Então, meu primeiro balizador é esse, né? São as ideias que vão fazer com que eu chegue no meu objetivo de forma mais rápida. Então, vou selecionar as melhores ideias, considerando primeiro esse critério de conexão com o objetivo, aplicabilidade técnica. Às vezes a ideia está muito fora da minha realidade, ou vai demandar um conhecimento de tecnologia ou técnico que eu não tenho, mas se eu tenho dinheiro para investir, eu posso buscar esse conhecimento fora, através de consultoria ou através de um modelo de inovação aberta. Eu vou buscar numa universidade, eu vou buscar em instituições parceiras formas de implantar essa ideia. E aplicabilidade técnica, eu preciso ter uma equipe capaz de implantar essas ideias. Então, esses são os 3 principais balizadores aí para a gente escolher as ideias que a gente vai colocar no nosso plano de inovação, né? Um processo de inovação precisa ser planejado. A minha sugestão é que dentro desse processo, depois que eu defino o objetivo, depois que eu faço a curadoria de ideias, depois que eu escolho as ideias, eu seleciono ali pelo menos 3 a 5 ideias, 5 no máximo,
para serem implantadas em um processo de 6 meses, tá? Então, isso é importante. Por quê? Porque se eu quiser implantar a ideia demais, eu não vou conseguir controlar o processo. Se eu quiser implantar poucas ideias, talvez eu não vou ter o resultado esperado e eu não vou aprender com o processo. Então, no cenário ideal, eu diria que a gente poderia implantar entre 3 a 5 ideias vinculadas a um objetivo e planejar, né? Quem vai implantar essas ideias, quais recursos vão ser necessários para a implantação dessas ideias, qual que é o tempo de execução e qual que é o investimento necessário para a implantação daquelas ideias. Né? A gente tem várias ferramentas que podem nos ajudar. O Trello é uma delas, né? Que é uma ferramenta que eu posso colocar em cronograma todas essas ideias. Depois que eu planejar, eu vou implantar essas ideias, né? Implantar conforme o cronograma, o planejamento definido. Então, eu vou implantar essas ideias conectadas com o objetivo que eu pré-defini lá no passo 1 e vou acompanhar essa implantação, né? Então, se eu tenho um processo de implantação de 6 meses e eu tenho um cronograma com as etapas definidas para a implantação de cada uma das ideias, é muito importante que o responsável pela inovação, que no caso é o empreendedor, acompanhe como que está a implantação dessas ideias para intervir e ajudar no processo caso seja necessário. Então não adianta só planejar, precisa implantar e acompanhar essas ideias periodicamente para verificar como é que está sendo o processo. Passo 6, medir resultado. Né? Como a inovação está ligada diretamente à geração de um resultado, se eu não medir o resultado, eu não sei se eu estou inovando. Então, é muito importante que a gente meça os resultados. Então, por exemplo, se uma das ideias que eu tive foi para aumentar o meu faturamento, foi implantar o produto novo, é muito importante que eu saiba quanto de faturamento aquele produto novo gerou, né? Se uma das ideias é implantar vendas pelo Instagram, é muito importante que eu meça quanto de faturamento essa venda pelo Instagram gerou, para eu entender se eu atingi as metas definidas lá no meu plano de ação, né? A gente não faz gestão daquilo que a gente não mede. E um dos passos macros do processo de inovação é o aprendizado. O aprendizado só vem a partir do momento que a gente mede os resultados da implantação dessas ideias, tá? Então, aqui, ó, a gente não toma decisões baseadas em achismos, em feeling, principalmente considerando o processo de inovação e, na verdade, nenhum processo dentro da empresa a gente deveria se basear em achismos, né? Nós temos o costume, entre aspas, de precificar com base em achismo, de tomar decisões financeiras baseadas em achismos. Então, sempre que você puder, tome decisões baseadas em dados, né? Tome decisões baseadas no seu sistema de gestão, baseadas no que o seu cliente está dizendo, porque aí essas decisões ficam mais assertivas, né? E esse é um dos pontos que eu considero essenciais, porque aqui tem uma relação direta também com a qualidade da gestão do meu negócio. Se eu tenho uma gestão minimamente estruturada, eu certamente vou conseguir tomar decisões mais baseadas em dados e menos baseadas em achismos, tá? Então, quando a gente toma decisão baseada em achismo, a gente fica cego. A gente não enxerga, de fato, o resultado daquilo e a gente acaba sendo negligente com o nosso próprio negócio. E decisão, ela é muito importante dentro de empresas. Ela é muito importante porque ela define o que vai acontecer com a sua empresa amanhã e quais rumos essa empresa vai tomar, tá? Então, sempre que possível, tomem decisões baseadas em dados, em números. Aqui só um resumo do processo para a gente cristalizar esse conhecimento. Defina o objetivo. Então, a inovação precisa ter um objetivo claro. Busque as ideias, independente da fonte dessas ideias, cliente, internet, funcionário, feiras, busque essas ideias. Selecione as melhores ideias com base naqueles critérios. Então, você vai selecionar as melhores ideias que têm mais potencial de geração de resultado e mais potencial de atingir o objetivo definido.
faça um plano de ação, né? Faça um plano de ação com datas, responsáveis, recursos e investimento necessário. Teste e implante as ideias, né? Aqui a gente está falando de testar, porque antes de saber se a ideia vai dar resultado ou não, vou testar essas ideias para saber se elas vão funcionar e meça os resultados. Então, esse é o ciclo da inovação, que é um ciclo que vai e volta sempre para o mesmo início, que é definir um objetivo. Então, esse ciclo é o que eu falei. Geralmente, 6 meses é um ciclo interessante, com a implantação de 3 a 5 ideias bastante conectadas com o objetivo que você define no passo 1. E, obviamente, depois que você mede os resultados, você aprende com o processo. E esse processo, ele evolui em versões. Então, vocês vão implantar essa ideia na empresa de vocês como uma versão 1.0 do processo. Fez uma vez, vocês vão melhorar esse processo. Aí já vai ser uma versão 2.0. É o que eu falei. O processo de inovação, assim como todos os processos da empresa, ele evolui em versões, tá? Então, entenda isso como um ciclo virtuoso de aprendizado que vai e volta com caminhos parecidos, mas sempre com esforço bastante direcionado e que tem como centro do processo o cliente e as pessoas envolvidas, tá? Toda inovação precisa ter como centro do processo ou seu cliente interno, que são os colaboradores, ou seu cliente externo, que é o cliente que compra de você, tá? Então, a inovação, ela é um processo people-centric, que eu diria, né? Que coloca as pessoas no centro o tempo todo, ok? Então, a inovação é um processo e precisa ser gerenciado. Inovação precisa de gestão, né? Apesar de parecer contraditório, inovação não pode ser um processo extremamente solto. Ela precisa acontecer de uma forma direcionada, ok? Check do aprendizado. Mesmo modelo de antes, falso ou verdadeiro, certo ou errado, só para a gente cristalizar os conceitos até agora. Inovação sem objetivo funciona? Claro que não, né, gente? Nada na nossa vida, quase nada, funciona sem objetivo. Inovação precisa ter um objetivo claro. O dono do negócio é o principal responsável pela inovação? Sim. No contexto de uma pequena empresa, ele é o principal responsável pela inovação. E ainda tem mais. Na pequena empresa, a gente tem uma vantagem em relação às grandes. Como a pequena empresa ela é um universo menor, tem menos pessoas envolvidas, é um universo mais ágil. Então, a pequena empresa ela consegue ser muito mais ágil no processo de inovação do que uma grande empresa. Pense em alterar a forma com que uma rotina é realizada numa empresa com 1.000 funcionários. Agora, pensem nisso no contexto de 10 funcionários. Então, a inovação ela acaba sendo muito mais ágil na realidade da pequena empresa. Isso é uma vantagem em relação às grandes, tá? Inovação precisa ser gerenciada? Claro que sim, tudo na empresa precisa ser gerenciado. A sua relação com o cliente, a sua relação com os seus colaboradores, a sua relação com a saúde financeira do negócio, tudo precisa de gestão. Gestão não acontece sem inovação. E não existe você pensar em empreender hoje em dia sem você fazer uma boa gestão e sem você ser um empreendedor inovador. Esses termos, eles não se dissociam, eles andam juntos. Eles estão intimamente conectados. Inovação requer tolerância ao erro? Claro, né? Não adianta a gente querer implantar um processo de inovação e no primeiro erro da minha equipe eu expor esse erro, eu criticar esse erro e eu não aprender com esse erro, né? Então, inovação, durante o processo, requer que você aprenda a lidar com esses erros e use esses erros como uma escada, como uma forma de melhorar o processo e de evoluir esse processo em versões. Inovação é estratégia, não modismo. Claro, esse é o título da palestra. Inovação é estratégia, faz parte do processo empresarial. Precisa estar atrelado à cultura da empresa. Entendendo que cultura tem a ver diretamente com liderança, o principal responsável pelo desenvolvimento e pelo desempenho da inovação na empresa é o dono.
é a liderança. E a liderança maior é o dono da empresa. Então, inovação é estratégia, não é modismo, não vai passar e precisa ser implantada de forma consistente no seu modelo de negócio. Agora o desafio do vídeo, vamos ver se vai funcionar de novo o áudio. Espera aí. O medo de não pode ser maior do que a vontade de tentar. Então, não deixem que o medo de vocês errarem em processos de inovação façam que vocês fiquem estagnados nos seus negócios, porque negócios estagnados, um negócio estar estagnado é o primeiro passo para ele falir, para ele fechar, né? E a inovação é a principal estratégia para você prolongar a existência do seu negócio. E eu acho que todo mundo aqui quer abrir uma empresa pensando nessa empresa existir em 100, 200 anos. O principal caminho para isso, certamente, é executar a inovação de forma consistente, com objetivos e com disciplina. Mais uma vez, quero agradecer aos patrocinadores. Sem eles, isso não aconteceria. Eu acho muito bacana essas iniciativas do IPE para fomentar a capacitação de empreendedores. Passar aqui, ó, os contatos do IPE. O IPE tem várias consultorias gratuitas, vocês podem ligar lá para agendar e entender em quais áreas essas consultorias podem ser solicitadas, tá bom? No mais, é isso. Eu desejo que em 2024 vocês tenham negócios muito prósperos, muito inovadores e que impactem cada vez mais o entorno local e desenvolvam socialmente a economia na qual vocês estão inseridos. Muito obrigado. Agora a gente abre o espaço para comentários, perguntas e dúvidas. Correto? É isso, professor. Turma, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta, a gente tem um tempinho aqui que a gente abre para vocês e vocês podem estar tirando a dúvida de vocês, fazendo alguma pergunta. Vocês têm essa liberdade. Pessoal agradecendo no chat, professor. Estou vendo aqui os comentários.
No mais, então é isso, meu professor. Aparentemente, sem dúvidas, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas enfim, sem dúvidas. Eu creio que foi bom, que o pessoal está agradecendo, gostou bastante da palestra Legal. e achei muito interessante também. Agradeço a você pelos ensinamentos aqui da noite, a turma presente que ficou do início ao fim acompanhando. A gente espera ver vocês em outras palestras, cursos, como o professor disse, consultorias. A gente vai ter o Semanão da Consultoria lá no IPPE. Vocês podem estar ligando para o IPPE e agendando a consultoria de vocês na área, naquilo que vocês estão precisando de alguma orientação técnica de profissionais capacitados que vão saber estar instruindo todos vocês a como agir, ou o que vocês precisarem. O IPPE vai dar todo o suporte com professores capacitados. Deixei no chat os contatos do IPPE, é só vocês estarem ligando, fazendo esse agendamento. E é isso. Respondendo a Cristiane, o certificado fica disponível em até 72 horas na área do aluno. Eu vou estar disponibilizando também aqui o acesso para vocês. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, é só ligar lá para a gente. A gente passa todas as orientações ou até mesmo pode estar emitindo para vocês. É bem tranquilo. E eu agradeço a todos pela presença, pela participação. Espero ver vocês em outros encontros, outros momentos. Muito obrigado. Obrigado, gente. Então é isso. Vou estar encerrando aqui. Fiquem com Deus. Tenham um bom final de semana. Um bom descanso a todos. E até a próxima. Tchau, tchau, turma. Tchau.